Você já falou com o seu irmãozinho que está do seu lado, não foi? Baixa um pouquinho o som, por favor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos de número 51. Muito bem. Nós estamos começando 2018, nosso primeiro culto. A partir de hoje a gente vai ter 2 cultos aos domingos, domingo de manhã, 9 horas, e domingo à noite às 18 horas. E nós queremos esses 2 cultos lotados, amém? Esses 2 cultos lotados, nós vamos trabalhar para que as pessoas venham para a casa do Senhor, para que tragam seus filhos para a casa do Senhor. Eu acho que as pessoas estão mais do que sabendo que o melhor lugar de se estar é na casa do Senhor, amém? O melhor programa que você pode fazer no seu domingo é estar na casa do Senhor. O primeiro mandamento é buscar, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? O mandamento maior é amar o Senhor sobre todas as coisas. Então não tem justificativa nós não separarmos um tempo na nossa semana para nós adorarmos o Senhor, para nós cultuarmos o Senhor, para nós cuidarmos da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Vocês estão comigo? Então você tem a semana para você cuidar dos seus negócios, das suas coisas, mas o final de semana é um período que você separa para estar com Deus e trazer a sua família para a casa de Deus. Estão comigo? Então nesse ano de 2018 é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trazer as nossas famílias e vamos encorajar as outras pessoas para que façam o mesmo. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se esquecer dele. Ensina, diz lá Deuteronômio, ensina o teu filho sentado com ele, andando com ele, comendo com ele, dormindo com ele. Ensina o teu filho. Então, papais e mamães, nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da casa de Deus. E como é que a gente ensina? Você indo. Você indo. Se você é torcedor do Flamengo, provavelmente seu filho vai torcer para o Flamengo. Não é verdade, Davi? Se você torce o Ceará, provavelmente o seu filho vai torcer o Ceará. Só temos um caso aqui esquisito, né? Que é o caso da família do Roder. O seu filho é Fortaleza, né? Assim? É o que, filho? É a esposa que é, pois é. Mas o fato é que os filhos sempre vão gostar de quê? Gostar daquilo que os pais gostam. Vocês estão comigo? Então, se nós queremos agradar a Deus, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, queridos, não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Nada. Amém? Então, que esse ano de 2018 seja um ano de vitória, seja um ano de conquista para a sua vida, seja um ano de avanço. Porque você avançando, eu tenho certeza que há prosperidade para os seus filhos, há prosperidade para a sua cidade, há prosperidade para a sua igreja. Todas as pessoas avançam quando você avança. Então, queridos, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, nesse ano de 2018. E deixa Deus te levar para os seus lugares altos. Deus tem lugares altos para os seus filhos. Pensamentos de bem e não pensamentos de mal, para lhes dar um futuro que eles desejam. Digam comigo, Deus tem pensamentos bons ao meu respeito, para me dar um futuro que eu desejo. Se os seus pensamentos são grandes, o de Deus é melhor do que os seus. Então não deixa Deus de fora da sua vida, ok? Seja bem-vindo, parabéns por você estar no primeiro culto da TGF de 2018, aprendendo de Deus. Seja bem-vindo. Quero compartilhar com você hoje sobre alegria. Alegria. Por que nós vamos conversar sobre esse assunto, alegria? Porque nós estamos vivendo num mundo triste. Nós estamos vivendo num mundo triste. Não são poucas as pessoas que se queixam de angústia e de tristezas profundas. Não são poucas as pessoas.
a tristeza tem sido uma coisa, a melancolia tem sido algo que nós precisamos aprender a tratar, a lidar com ele nesse ano de 2018. Amém? Eu não conheço particularmente a sua vida, mas eu acho que é algo, baixa um pouquinho, é algo que está acontecendo em uma quantidade muito grande de pessoas. As estatísticas são de que a depressão é a doença que mais vai matar nesses últimos anos, nessas décadas que vêm por aí. A depressão vai ser a doença que mais vai matar e já tem matado muita gente. Nesse ano de 2017, no finalzinho do ano de 2017, a gente foi surpreendido com o suicídio de 2 pastores. Fala-se de mais pastores que se suicidaram, mas eu me recordo basicamente de 2 que se suicidaram. E o que é que isso diz para mim? Isso diz para mim que tem um problema grave que a gente precisa tratar dele. E é a questão da tristeza, e é a questão da frustração, é a questão da decepção, é a questão da falta de gosto com a vida, é a questão de falta de entusiasmo com a vida, com a falta de vontade de viver. As pessoas preferem se matar do que se entregar profundamente a Deus. Todas as vezes que passou na minha cabeça essa ideia de acabar comigo, eu resolvi esse problema rapidinho. Se é de morrer, então se lasque com Jesus. Pronto, acabou, a morte ia embora. A vontade de morrer ia embora. Vai se lascar? Vou, então se lasque com Jesus. Você não vai morrer mesmo? Vou, então morra com Jesus. Você vai morrer mesmo? Vou, então entregue sua vida a Deus, vá ser missionário. Vá lá para o Islã. Morra direito. Morra com vontade, com gosto, né? Está com vontade de se matar? Tô. Então separa uma semana de consagração em jejum e oração. Está com vontade de se matar? Ótimo, morra de orar. Morra de se consagrar, se santificar a Deus. Irmãos, nesse exato no momento que você fizer isso, a vontade de morrer vai dizer, não quero nada, eu vou sair fora disso. Porque nós vamos começar a nossa conversa aqui dizendo que a gente precisa ajustar algumas coisas na vida para a gente lidar com essa questão da tristeza. Eu tenho percebido que a tristeza, a angústia, a melancolia, essas coisas todas, tem afetado muita gente. Os adolescentes, então, nem se fala. Mas isso tem sido algo que não tem alcançado apenas os adolescentes. A gente tem visto velhos e velhas também com o mesmo problema. Então, alguma coisa está errada. Sim ou não? Porque se Deus nos trouxe a vida, Ele nos trouxe a vida para viver. Não foi para morrer. E nem foi para ter vontade de morrer. Mas foi para ter vontade de viver. E a gente aprende que, quando você vem para Jesus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Diga comigo, justiça, paz e alegria. Perceba, a palavra alegria, ela é fruto do reino de Deus que é estabelecido dentro do homem. Existe alegria que foi plantada dentro de você. Existe um texto, eu pedi para você abrir. Isaías 51, já estava fugindo aqui, mas deixa eu voltar para o Isaías 51. Salmo. Obrigado, vocês me ajudam muito. Salmo 51. Salmo 51, versículo 12. Davi diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Tem alguém aí com uma versão diferente da minha? Como é que está escrito aí, vaso? Espera aí, eu quero ouvir. É o versículo 12, é o versículo 12. Quem foi que leu? Carlinha. Lê aí, Carlinha, bem forte para nós. Como é que está escrito aí? Salmo 51, versículo 12. De quem que é diferente? Tá parecido. Aí, Giliade, como é? E o que mais?
Aí, que delícia. NVI, né aí? Diz de novo aí. Pronto. Devolva-me a alegria da tua salvação. Era a oração de Davi. Irmãos, esse salmo de Davi foi escrito numa ocasião muito especial, porque Davi havia pecado feio contra Deus. Ele havia assassinado um amigo e havia ficado com a mulher desse amigo. Então Davi tinha praticado coisas aqui muito ruins. E Davi estava passando uma situação muito difícil. Então ele foi orar a Deus, pedindo que o Senhor devolvesse a alegria da sua salvação. Então eu entendo que se a gente quiser tratar acerca da nossa alegria, a gente precisa primeiro tratar a questão do nosso pecado, amém? Eu sei que nós estamos numa igreja e na igreja a gente fala sobre essas coisas. Se nós queremos resolver a nossa alegria, e eu não estou falando de uma alegria que você tem quando você vai para um forró, quando você vai para uma noitada, ou quando você enche a cara de cerveja, de cachaça, ou quando você se droga. Eu não estou falando desse tipo de alegria. Estou falando de uma alegria que vem de dentro, estou falando de uma alegria que vem do céu para nós. Então, se para nós desfrutarmos da verdadeira alegria, a gente precisa resolver a questão do nosso pecado. A gente não pode construir a nossa vida em cima de um alicerce torto, de um alicerce doentio. Então Davi diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, devolva-me. O que Davi percebeu foi que em um exato momento, ele percebia a alegria de Deus borbulhando dentro dele, mas ele se comportou de um certo modo que acabou com isso. E tem um outro salmo que diz que os ossos deles estavam como que ressecados. Ele sentia dores por dentro, porque ele estava escondendo o seu pecado e não tinha resolvido aquilo diante de Deus. Deus está pronto a nos perdoar. O sacrifício que Jesus praticou é mais do que suficiente de perdoar todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros. O que eu estou dizendo é que os nossos pecados, eles podem afetar diretamente na alegria de viver, na alegria de lidar com a vida, ok? Então a gente precisa resolver isso. Depois o salmista falou: sustente-me com um espírito voluntário. A versão que o Gilead leu diz que essa expressão significa: me dê um espírito pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Veja, o que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando nós experimentamos a alegria da salvação, nós recebemos um espírito que está pronto a servir. Um espírito que está pronto a se humilhar, que está pronto a se quebrantar. Então, quando a gente desfruta da alegria da salvação, o Senhor gera em nós um espírito voluntário pronto a servir as pessoas. Pronto a amar as pessoas. Quando a gente experimenta a alegria da salvação, a gente se torna um pai melhor. A gente se torna uma mãe melhor. Mas não é porque alguém nos obrigou, é porque nós estamos felizes, nós estamos bem. E quando a gente está bem, a gente faz bem às pessoas. Mas quando a gente está mal, a gente só sabe tratar mal as pessoas. E a gente quer que as pessoas gostem de nós. Mas como vão gostar se a gente é como se fosse um espinheiro? Você concorda que ninguém gosta de estar perto de um espinheiro, de alguém cheio de espinho? Mas uma pessoa alegre, uma pessoa vigorosa, a gente gosta de estar perto, não é não? Aquilo atrai a gente. Então veja que quando a gente experimenta a alegria da salvação, a consequência imediata é que a gente se torna pronto a servir as pessoas. E nesse ano de 2018 nós vamos precisar disso mais do que nunca. A atitude de servir as pessoas, a vontade de ser útil de algum modo, a vontade de se tornar uma fonte que jorra para derramar sobre as pessoas. Não uma fonte que está puxando das pessoas, mas que está dando para as pessoas. Então nesse ano de 2018, nós queremos que você se encha dessa alegria da salvação e comece a derramar sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus amigos, e traga-os para perto de Deus, torne-os apaixonados por Deus, deixa que a alegria de Deus em você contagie a vida de outras pessoas. Amém? Então Davi fala assim: restitua-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele diz: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olhe bem, a alegria da salvação, o espírito voluntário sendo gerado, e agora você comunicando aos pecadores os caminhos do Senhor e os convertendo e os trazendo para Deus. É uma consequência. Mas se eu não tenho a alegria da salvação, eu não vou ter um espírito voluntário e eu nem vou
falar de Jesus para as pessoas e nem vou trazê-los a Deus, percebe? Então, a ideia que Deus tem para nós é que a gente de fato desfrute uma vida de alegria. Deus não planejou para nós viver uma vida com Ele, uma vida emburrada, uma vida triste, mas uma vida alegre, uma vida cheia de alegria de Deus. Ora, eu olho para a minha vida e não vejo alegria, então o que eu faço? Ótimo, então é isso que nós vamos fazer. O que eu faço? Primeira coisa que a gente viu aqui é que nós precisamos restaurar a nossa vida de oração. Pessoas estão enfrentando angústias e estão enfrentando dificuldades, mas não separam tempo para ficar com Deus. Tem tempo para tudo, menos tempo para ficar com Deus. Quantos sabem que nós fomos feitos por Deus? E se nós fomos feitos por Deus, Ele sabe onde nos tocar, Ele sabe onde está ferido, Ele sabe onde está o problema, e Ele sabe onde resolver aquilo dentro de nós. Você sabe o que acontece hoje? Quando nós temos um problema, qual é o primeiro pensamento que vem? Vou procurar um psicólogo. Por favor, isso está sendo gravado, vai passar no YouTube esse negócio. Eu não estou falando para você não procurar psicólogo, eu amo psicólogo, acho essa ciência fantástica. Mas, queridos, entenda, o psicólogo ele é limitado. O psicólogo ele não pode ir em lugares que só Deus vai. O psicólogo não pode resolver coisas que só você e Deus pode resolver. Vocês já viram que tem pais que não conseguem ajudar os seus filhos, mesmo os amando? E por que não pode? Porque existem conflitos que o filho tem que resolver. E se o filho não resolver aqueles conflitos, não tem como o pai ajudar. Não tem, por mais boa vontade que os pais tenham, eles não conseguem. Porque eles precisam resolver seus conflitos individualmente. Então, o próprio do psicólogo, ele é como um pai, por exemplo. Existem coisas que ele não pode entrar porque você tem que resolver com o seu pai, que é Deus. Então, se nós queremos resolver o nosso problema de tristeza, de angústia que a gente enfrenta, a gente precisa primeiro restaurar o altar da comunhão com Deus. Estava conversando com uma mulher que está enfrentando muitos conflitos, muitas dificuldades. E eu perguntei a ela, quais são as suas metas para 2018? Ela disse, a minha meta fundamental, eu vou voltar para a igreja. Olha que coisa interessante. Quer dizer, então, que ela está passando vários conflitos e faz tempo que ela já rompeu a relação dela com Deus. Percebe que coisa interessante? E ela quer resolver os seus conflitos, quer resolver suas coisas, mas não vota. Mas não resolve o conflito fundamental, que é o quê? Sua intimidade com Deus. Davi estava passando por conflitos, mas ele foi resolver o seu problema, voltando-se para o seu altar de adoração. Você não pode esquecer nunca disso. Repitam comigo, vocês que vieram de manhã, repitam de novo. Aleluia, isso é alicerce firme. Diga comigo, o peixinho foi feito para a água. A árvore foi feita para a terra. As estrelas foram feitas para o céu. E eu fui feito para a presença de Deus. Se você tirar a plantinha da terra, você vai arrancar e ela vai continuar verdinha. Mas isso é só por algumas horas. Porque logo ela vai começar a murchar, as folhas vão perder a sua tonalidade, vão começar a ficar sequinhas. E o resultado é que você vai ter que jogar aquela plantinha no lixo porque não serve mais. E o que aconteceu? Você removeu do lugar de origem dela. Ela foi originada da terra. Se você se lembra, quando Deus estava criando as plantas, Ele disse, terra, produza. O Senhor falou com a terra e disse, terra, produza. Quando Deus falou para as águas, Ele disse, águas, produzam peixes. E a água começou a produzir peixes. Certamente o Senhor fez a mesma coisa com os céus e disse, haja luzeiros. E os céus produziram luzeiros. Mas quando Ele foi fazer você, Ele formou com as suas mãos, soprou o seu espírito dentro. Depois Ele preparou um jardim, colocou você dentro daquele jardim. Então o que era aquele jardim? Era um lugar onde a presença de Deus era uma porta aberta. O jardim do Éden era um local onde a presença de Deus era constante, era contínua. Era um ambiente de presença. Enquanto Adão esteve naquele ambiente, ele estava bem.
No momento em que Adão foi removido daquele ambiente, o resultado imediato foi que o seu filho matou o seu irmão. Caim matou Abel, e a partir dali começou a destroceira no mundo que não se conseguiu parar até hoje. É um problema que sociólogo não consegue resolver. É um problema que terapeuta não consegue resolver. É um problema que sociólogo, eu já falei? Antropólogo, vamos botar outro. Não consegue resolver, a ciência não consegue resolver. Por quê? Porque é uma questão de você pegar o indivíduo e voltar de novo para o seu cantinho de origem. E qual é o cantinho de origem? Presença. A presença do Pai, porque foi ali o ambiente que Ele preparou para você estar e você funcionar bem. Então veja, Davi descobre isso quando ele estava passando por profunda tristeza e ele volta para um ambiente de oração e diz: Senhor, restaura minha alegria da salvação. Então quando a gente vai restaurar o nosso altar de oração, a gente precisa separar tempo para aquilo. Separar tempo. Você já viu que a nossa oração basicamente é de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Não está bom, não dá tempo isso aí. Você para fazer algo nesse período, você faz um nissimiojo, você faz um macarrãozinho urgente ali. Mas para você fazer uma boa comida, você leva horas, não é não? Cortando e tal, e colocando, esquentando as panelas, não se faz rapidinho. Então se a gente quer resolver esse problema da nossa tristeza, a gente precisa restaurar o nosso altar de oração. Quero ler com você aqui João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 24. Evangelho de João capítulo 16, versículo 24. Olha só. Posso ler? Jesus está falando assim: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Repitam comigo isso aqui: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Percebe isso aqui? Então eu aprendo com esse texto de Jesus que existe um gozo, existe uma alegria, existe um prazer que é restaurado a minha alma dentro do ambiente de oração. Eu estou falando sobre o quê? Sobre alegria. 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 E para eu restaurar a alegria na minha vida, eu estou dizendo que o primeiro fundamento que nós precisamos restaurar é o fundamento da nossa vida de oração e de intimidade, porque foi nesse ambiente que nós somos criados. Todas as vezes que nós somos retirados desse lugar, nós começamos a enfrentar tristezas, angústias que nós não precisaríamos estar vivendo com elas. Porque Jesus está dizendo: até agora vocês não oraram no meu nome, façam isso para que o seu gozo seja completo. Então existe um ambiente de proteção para a nossa alma, que é no ambiente da oração. Você perceba que quando a gente está passando por profundas tristezas, o nosso altar de oração está quebrado. Não sei se você concorda comigo. Não sei se isso faz parte da sua experiência. Mas o altar da oração é uma das coisas que primeiro nós relaxamos. Deixamos de lado o altar da adoração. E aí o nosso coração começa a se carregar de coisas que nós não precisaríamos viver com elas. Ok? Então, Jeremias, o Senhor fala assim, no livro de Jeremias, o Senhor diz assim: clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Percebe? Clama a mim, e eu vou te responder. Em outro texto fala assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha isso, se humilhar, orar, buscar a minha face, se o meu povo, você percebe que de repente o povo de Deus deixa de fazer essas coisas? Deus está dizendo se. Por que uma série de coisas estava acontecendo com a nação de Israel? É porque eles deixaram isso. Então ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. Quando eu vejo essa expressão, humilhar,
Se humilhar. O que mais? Orar. Buscar a minha face. Eu percebo que aqui existe uma sequência, existe um aumento nessas expressões. Buscar a face é mais do que se humilhar e orar. É, sabe, aquela determinação no coração, eu vou buscar a face do Senhor, até que isso se resolva. Até que esse conflito seja eliminado na minha alma. Vocês estão comigo? Então veja, se nós queremos resolver a questão da nossa tristeza, nós precisamos resolver o altar da nossa oração. Jesus disse, se você pedir em meu nome, o seu gozo, a sua alegria vai ser completa. Então existe uma alegria que o Senhor separou para nós no ambiente da oração. Uma outra coisa que nós precisamos restaurar, uma outra coisa que a gente precisa restaurar, eu quero que você veja aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós já vamos encerrar, estamos pertinho. Hebreus capítulo 1. Precisamos restaurar o altar da oração. E precisamos restaurar o altar da santidade. Versículo 9, Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Isso aqui, o escritor está falando acerca de Jesus, e está dizendo acerca de Jesus assim: Jesus amou a justiça, e ele aborreceu a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então estou dizendo, queridos, que existe óleo de alegria destinado para as pessoas que resolveram andar na justiça de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele está falando acerca de Jesus. E muito mais acerca de mim, você percebe? Então, existe o reino de Deus que veio habitar dentro de mim, ele veio trazer alegria. Mas a pergunta é, ok, e se eu não estiver desfrutando de alegria, o que é que eu devo fazer? Eu preciso considerar alguns alicerces da minha vida. E o primeiro alicerce que eu estou falando é, você precisa olhar como está o seu altar de oração. Segunda coisa, você precisa olhar como está o seu altar de santidade. Porque, queridos, veja bem, o pastor Luciano Subirá uma vez citou uma figura de, por exemplo, você compraria uma garrafinha de água mineral, sabendo que naquela garrafinha tem 2 gotas de esgoto. Você comprou água mineral 100% pura, tratada, tudo bonitinho, mas um cara foi lá com uma injeçãozinha, colocou 2 gotinhas só de esgoto. Você tomaria aquela água? Provavelmente não. O relacionamento com Deus é assim. É assim. Então, se eu vou me relacionar com Deus, eu preciso eliminar esgotos. Eu preciso eliminar coisas que não condizem com o caráter de Deus. Tiago no capítulo 1, ele vai dizer assim: tire todo vestígio de maldade e acolha com mansidão a palavra de Deus implantada. Irmão, Jesus fez uma obra extraordinária dentro de mim, mas eu preciso dar uma resposta ao que ele fez. E quando eu decido acolher a palavra, quando eu decido eliminar vestígios de maldade, quando eu decido eliminar as 2 gotinhas, é a minha parte. É a minha parte. A parte grosseira, a parte impossível, Jesus fez na cruz, mas eu tenho que dar uma resposta. Eu preciso decidir viver uma vida reta e santa diante de Deus.
Então a minha vida de alegria, ela está relacionado a restaurar o meu altar de oração e está relacionado ao restaurar um altar de santidade. Ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Por causa disso, Deus o ungiu com óleo de alegria. Essa unção com óleo de alegria, amados, essa alegria vai fluir na nossa vida, independente das circunstâncias que estão acontecendo fora de mim. Amém? Assuma aí a guitarra, por favor. Veja, quero chamar você para ver outra coisa. Eu preciso restaurar a minha intimidade com o Espírito Santo. Restaurar a minha intimidade com o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Você concorda que essas três coisas eu preciso de mais? Eu preciso muito de que o meu coração esteja cheio de amor. Aleluia. Você concorda que eu preciso que o meu coração esteja cheio de amor? E a Bíblia está dizendo que isso é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Cadê você, meu filho? Venha cá. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo e a paz. Passando algumas páginas no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no coração, sempre dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olhe isso. Não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu preciso restaurar a minha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi um presente de Deus que veio habitar dentro de nós. E a gente não pode apagar a alegria do Espírito Santo dentro de nós, gerando dentro de nós. Então, se nós restaurarmos a nossa vida de oração, se a gente restaurar o nosso altar de santidade, se a gente restaurar a comunhão com o Espírito Santo, queridos, haverá amor, alegria e paz estabelecido dentro. Essa é a vontade de Deus acerca dos seus filhos. Não é vontade de Deus que os filhos do Senhor andem depressivos, andem angustiados, mas que eles andem cheios da alegria do céu. Uma outra coisa que nós precisamos praticar, ele diz aqui em Efésios 5, versículo 20, dando sempre graças a Deus, ao Pai, em nome de Jesus. Dando sempre graças a Deus, ao Pai, em nome de Jesus. A gente precisa, além da oração, além do altar de santidade, além da comunhão do Espírito Santo, a gente precisa restaurar ações de graças. Ações de graças. Manter um coração agradecido. Nós estávamos no nosso culto de formatura no ano passado. E o nosso professor, quando ele assumiu a tribuna, ele começou a dizer: vamos encher esse lugar de ação de graças. Não é? Eu achei aquilo fantástico. Vamos encher esse ambiente de ações de graça. Vamos render graças ao Senhor. Você percebe que quando isso ocorre, o ambiente muda. Quando você começa a render graças, o seu coração muda. A sua atmosfera muda. Por que isso acontece? Porque Deus tem sido muito bom conosco. Coisas extraordinárias têm acontecido conosco, mas a gente não vê. A gente só vê o pontinho preto. Eu estava comentando com os irmãos de manhã acerca de 2 exemplos, já falei para vocês uma vez.
garotinho que recebeu uma bicicleta de presente e o outro que recebeu um pratinho cheio de cocô de cavalo. O que recebeu o pratinho, a bicicleta, debaixo da cama, se levantou murmurando, batendo o pé e dizendo: ninguém me ama nessa casa, ninguém gosta de mim. Me dá uma bicicleta para me quebrar os meus dentes, a mamãe me odeia. Eu vou quebrar o meu braço. Isso só pode não gostar muito de mim. Me dá uma bicicleta. O outro se levantou e olhou debaixo da cama. Não tinha uma bicicleta. Tinha um prato cheio de cocô de cavalo. E o que ele fez? Pegou o prato cheio de cocô de cavalo e saiu: cavalinho, cavalinho, cavalinho. Cavalinho, cavalinho, onde está o cavalinho? Porque a conclusão imediata que ele fez foi: se tem cocô de cavalo é porque tem cavalo por perto. Eu devo ter ganhado um cavalo, né? Então isso fala para mim de posturas que a gente tem com relação à vida. Coisas boas acontecem, mas eu só consigo ver coisas ruins. Enquanto que outro recebe cocô de cavalo, e do cocô de cavalo ele se enche de expectativa e diz: tem um cavalo para mim em algum lugar. Isso é ações de graças. Um coração que é cheio de ação de graça, ele vê cocô de cavalo e diz: Deus proveu para mim um lindo animal. Um outro exemplo que a minha cunhada Antônia tinha dito, disse que havia duas vizinhas que brigavam muito. Duas vizinhas brigavam muito. E um certo dia, uma das que brigava pegou um jarro cheio de cocô e colocou na porta da mulher, como uma espécie de insulto, não é? Quando a mulher abriu a porta de manhã, que viu aquilo, pegou o jarrinho, levou para dentro de casa e plantou umas sementes lá dentro. Depois de alguns meses, estava um lindo buquê de rosas. E ela se levantou de manhãzinha cedo, foi na porta da sua inimiga, rival, e colocou lá o jarrinho na porta. Quando a mulher abriu de manhã, reconheceu o jarro que era dela, e ali não havia mais fezes, havia um lindo jarro de flores. E o moral da história era: cada um dá o que tem. Quem tem cocô, dá cocô. Mas quem tem rosas, apesar de receber cocô, dá rosas, devolve rosas. E eu estava dizendo, queridos, que isso é o que Deus faz conosco. A gente apronta muito na vida. A gente comete muitos erros na vida. E apesar dos erros acontecerem, Deus devolve rosas para nós. Rosas para nós. Estava me lembrando do exemplo de mães que se relacionaram com pessoas que foram muito ruins para elas, que fizeram com que elas sofressem muito. Homens que fizeram 2 filhos, 3 filhos e foram embora, não ajudaram em nada, só causaram muita angústia e dor àquelas mulheres. E elas terão que sofrer muito para poder sustentar aqueles meninos, educar os meninos, ser pai e mãe ao mesmo tempo. E durante muito tempo da vida, aquelas mulheres amaldiçoam o dia que conheceu aquele homem. Onde que eu estava com a cabeça que eu me relacionei com aquela praga? Só que ela não se lembrou que aquela praga lhe deu 3 filhos, que hoje ela não consegue viver sem eles. E aí se diz o seguinte: se eu pudesse, eu voltava no meu passado e eu apagava os meus erros. Mas se você apagasse os erros, não teria os seus filhos. Aí eu pergunto: você teria coragem de voltar no passado e apagar os seus erros? Porque se você apagasse, também não teria os seus filhos, que é o amor da sua vida, que é o que lhe dá fôlego para se levantar todos os dias e trabalhar, que é o que lhe dá fôlego para você se manter de pé, levantar de manhã, olhar para ele e dizer: minha vida vale a pena por causa deles. Você apagaria o seu passado? Não. Você voltaria e cometeria os seus erros só por causa deles. Sabe o que são essas criaturas? É o jardim que Deus botou para você. Você cometeu erros, você deu cocô para Deus, mas Ele pegou o seu cocô e disse: eu vou transformar isso em um belo jardim que vai regar a sua vida todos os dias. Do que é que eu estou falando? Estou falando de ações de graças. Estou falando sobre gerar alegria no seu coração, lembrando de coisas boas que o Senhor tem feito.
celebrando aquilo de bacana que o Senhor tem feito. E o Senhor tem feito muitas coisas boas, mas às vezes tem uma que dói tanto que a gente esquece do resto. Nem assim? Então esse texto está dizendo: encha a sua vida de ações de graça. Muitos corações estão azedos simplesmente porque não tem um coração cheio de ações de graças. E porque não tem o coração cheio de ação de graça, os pensamentos estão cheios de perturbação. Filipenses capítulo 4, a gente encerra aqui. Filipenses capítulo 4. Louvor pode vir. Filipenses capítulo 4 está escrito assim, ó, no versículo 6. Gosto muito desse texto. Diz assim: não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Preste atenção nisso aqui, ó. Ele está dizendo: não ande ansioso por coisa alguma. Você concorda comigo que não andar ansioso é difícil? Não andar preocupado é difícil? E você concorda comigo que a ansiedade, a preocupação causa tristeza em nós? Incerteza do futuro, a gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe como será. Isso vai causando ansiedade. E o que Deus está dizendo é: cara, não anda ansioso. Ele disse: por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos. Do que ele está falando? Restaure o altar da oração. Deixa eu conhecer os seus pedidos. Por meio da oração, com ações de graças. Olha isso aqui. Ele falou: oração com ações de graças. A oração com ações de graças. Então eu preciso restaurar um coração cheio de gratidão ao Senhor. Eu preciso chegar diante de Deus não apenas pedindo para que Ele faça coisas, mas simplesmente dizendo: Pai, eu te dou graças. Eu te rendo graças. Pelo que eu te rendo graças? Comece a se lembrar de motivos. Por que eu vou render graças ao Senhor? Eu vou render graças ao Senhor, eu vou ser grato ao Senhor. Depois ele diz assim: preste atenção o que vai acontecer. Ele disse: e a paz de Deus, que é maior do que a sua capacidade de entender, guardará o seu coração e o seu pensamento. Então ele está dizendo que se eu orar, e se eu tiver um coração que rende graças, ele diz que a paz de Deus guardará minha mente e o meu coração. Não é fantástico isso? Então, quando isso ocorre, eu vou estar desfrutando de um esconderijo que Deus preparou para mim, e de um esconderijo que Deus preparou para nós estarmos nele. A paz de Deus guardará seu pensamento e o seu coração. Quando nós estamos tristes, angustiados, melancólicos, depressivos, uma das coisas que nós não conseguimos controlar é o pensamento. Nem dormir você consegue. Você deita e rola. Rola para o outro lado. Vira a cabeça para os pés. Vira os pés para a cabeça. Vai para a rede. Vem para a cama. Deita no chão. Vai tomar café. Toma banho. E o sono não chega. E por que não chega? A mente não se aquieta. O que Deus está dizendo é: se você encher seu coração de ação de graças, virá uma paz que guarda a cabeça, capacete, e não só a cabeça, mas também o seu coração. As suas emoções estarão guardadas e protegidas. Amém? Aleluia. Então a alegria do Senhor é o que Deus tem para nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então esse é o presente de Deus para nós, e é disso que a gente precisa desfrutar. Se eu não estiver desfrutando de alegria na minha vida, então eu devo restaurar esses altares que eu falei para você.
restaure o altar da adoração, restaure o altar da santidade, restaure o altar da ação de graças. E veja o que Deus vai fazer, sarando a nossa alma e fazendo com que a gente viva dentro desse ambiente da alegria. Amém? Que o Senhor vos abençoe.